Vamos dar início então ao nosso tutorial de preenchimento, ao nosso controle de rádios móveis. Então essa é a tela inicial. O primeiro passo que os senhores precisam fazer é preencher aqui com o usuário e a senha recebida no e-mail. Na caixa de e-mail vai ser enviado os dois valores, então eu vou preencher aqui, a título de exemplo, vou utilizar o registro do 10º BBM. Então inserir aqui a senha recebida, vou entrar no sistema. Então, o primeiro passo importante, logo após acessar o sistema, é alterar a senha. Então eu venho aqui, tem um ícone de chave logo no canto inferior esquerdo, tem um ícone de chave. Se eu colocar o mouse em cima, vai aparecer alterar a senha. Eu clico. Nesse primeiro campo eu vou preencher a senha recebida no e-mail, né, a senha que eu utilizei para acessar o sistema. E logo em seguida eu crio uma nova senha, coloco aqui e confirmo essa nova senha, clico em alterar. Pronto, já estou protegido com minha senha personalizada. Então basicamente o sistema ele é composto por dois tipos de controles principais: controle de viaturas e unidades. Viaturas são os rádios instalados nas viaturas, cada uma das viaturas na unidade. E aqui em unidades, basicamente a gente tem as unidades de frações, né? E aqui eu vou preencher os rádios que eu tenho em estoque, ok? Mas a gente vai chegar nessa segunda parte. Então vamos aqui na primeira, né? Então nesse painel aqui a gente vê que tem uma tabela, né, com todas as informações sobre classe de veículo, o comando, a unidade principal que ele pertence. E mais adiante aqui a gente tem outras informações, a gente vai chegar nelas e frisar. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui é esse campo acima com a lupa, né, que são as pesquisas. Por que é importante as pesquisas? Os senhores vão ver que a unidade principal é 10º BBM, mas aqui eu tenho viaturas de Pará de Minas, tem viaturas de Oliveira, de Formiga. Então se eu vier aqui e quiser verificar, por exemplo, só as de Formiga, eu coloco aqui, né, Formiga, começo a digitar aqui, já aparece para mim Formiga. Ou se eu por acaso quiser Oliveira aqui, começo a digitar Oliveira, ele já seleciona todas de Oliveira e eu consigo fazer a verificação. Então uma vez que eu tenha filtrado, ou se eu não quiser filtrar, quiser ver todas as viaturas da unidade, eu tenho que me atentar principalmente para, vamos colocar aqui da coluna confirma em diante. O que significa esse confirma aqui? Vocês vão ver que ao final eu tenho 3 botões de ação. Então se eu vier aqui nesse primeiro botão de ação, esse olho, que é o primeiro que os senhores devem acessar, eu tenho aqui todas as informações da viatura, inclusive as principais, né? Que é se ela possui rádio, qual que é a marca de rádio, qual que é o número de patrimônio. Então para que serve esse confirma? Eu vou verificar aqui, ó, se a viatura de fato não possui rádio, aqui tá, possui rádio não. Os senhores vão ver que por padrão todas vêm como não, para que os senhores alterem caso seja necessário. Mas vamos ver essa primeira aqui, ó, que é, se eu vir aqui no início, ela tem a placa dela, né? Ela é uma APV 0204. E aí eu verifico que essa viatura de fato não tem rádio. Se ela realmente não tiver rádio, eu só clico aqui em confirma, pronto. Eu confirmei que essa viatura de fato não tem rádio. Mas vamos supor que essa segunda aqui, essa SM, ela tem rádio e aqui está como não. O que eu vou fazer antes de confirmar? Eu venho no segundo botão aqui, que é editar. Então eu venho editar e verifico. Aqui realmente está falando, né, que a viatura tal. E aqui fala que ela não possui rádio. O que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui para sim. Uma vez que eu altero aqui para que ela possui rádio, eu vou selecionar uma das marcas que eu tenho aqui. Basicamente, atualmente a gente tem duas marcas de rádio, né, Motorola e Tite instalado. Então os senhores vão verificar se é Motorola, Tite ou outra. Eu vou estar explicando como é que eu vou inserir aqui caso a marca que eu tenho de rádio não esteja nessa relação, mas a gente explica. Eu vou selecionar aqui Motorola e aqui o número de patrimônio. E os senhores preenchem com o número de patrimônio da viatura. Lembrando, né, se eu não preencher, se eu deixar aqui, por exemplo, em branco e tentar salvar, ele vai me dar um erro, porque é obrigatório o preenchimento do número de patrimônio. Então, vou colocar aqui o número de patrimônio qualquer e nem salvar. Uma vez que eu tenha colocado, ó, aparece aqui para mim SM, a marca do rádio é Motorola e o número de patrimônio é esse. Agora sim, essa informação está correta depois que eu alterei. Vamos supor que eu olhe aqui de novo, né? Vem aqui, eu posso olhar no olho, eu posso olhar aqui na tabela, eu vejo, não, o número de patrimônio está errado. Então eu posso vir aqui, editar. E aí uma vez que esteja tudo certinho, a marca Motorola mesmo, eu venho confirmar, pronto. Eu confirmei que essa viatura de fato tem esse número de patrimônio e rádio. Esse confirma ele fica mais fácil para a gente saber o que falta confirmar ou não.
e assim segue, né? Aí eu venho, essa aqui, por exemplo, a BT, ela não tem rádio, confirmo. Essa TLP, ela possui rádio, ela possui um rádio tight, por exemplo. Aí eu venho aqui e eu posso mudar e selecionar aqui o tight. Sim, é bem simples. Mas vamos supor que não haja aqui, por exemplo, a viatura. Eu listei todas as viaturas aqui, mas faltam viaturas na minha lista. Quando, por exemplo, vamos selecionar aqui filtrado por Oliveira, por exemplo, para ficar menor. Vamos supor que tem mais uma viatura que não está aqui, mas ela existe, ela está lá em Oliveira. E ela não está em local, ela não está registrada no 10º BBM, não foi movimentada. Eu posso criar um novo registro aqui em cima, ó, tá vendo que eu tenho aqui em cima eu tenho dois botões, adicionar marca e criar registro. Se eu vier em criar registro, eu posso colocar uma nova viatura com uma nova placa, inserir, ela vai aparecer na lista. E esse adicionar marca, não sei se os senhores lembram que lá eu tinha, né, o Tight, Motorola Tight e uma outra. Aí vamos supor que eu tenha uma outra viatura lá que eu preciso colocar. Então eu posso clicar aqui e e colocar a nova marca e adicionar, e vai aparecer naquela lista secundária, ok? Então basicamente o trabalho na viatura é esse. Eu vou verificar todas as que estão aqui não estão confirmadas e eu vou fazer o preenchimento e vou confirmar, vou analisar para ver se realmente não possui rádio, se possui eu altero e vou confirmando todas até ficar tudo confirmado, ok? Então, e vamos partir agora para a segunda parte, né, que são as unidades, ou seja, rádios em estoque. E aqui está dividido por unidade ou fração. Aqui eu tenho a título de exemplo, né, o 10º BBM, e eu tenho cada uma das unidades e frações. E aqui é a mesma forma, né, se eu precisar fazer algum filtro, eu posso fazer aqui. Eu tenho menos registros, então nem é necessário o filtro. E aqui da mesma forma eu tenho também criar um novo registro. Vamos supor que tem uma fração que não está, que era para estar aqui do 10º BBM, não está. Então eu posso, ou, né, quando eu clico aqui, eu posso inserir qualquer uma. Por exemplo, posso colocar quinta, aqui tem quinta, eu posso pôr nona, cia, enfim. Pode criar, lembrando que não, ela tem que começar por 10º BBM. Se eu tentar colocar aqui 11º BBM, por exemplo, e tentar adicionar um aqui, vou tentar fazer um de exemplo, de patrimônio X, colocar aqui e salvar, ele não permite, porque tem que iniciar com 10 BPM, ok? Então, só para frisar, mas vamos ao que interessa aqui, que é a confirmação. Da mesma forma que eu tenho lá o modo de visualização, se eu clicar aqui eu posso visualizar. Eu tenho dois rádios Motorola que estão sem número de patrimônio. O que eu vou fazer aqui? Por exemplo, eu vou partir para o segundo aqui, ó. Aqui não tem aquela questão de confirmação, mas eu vou preencher tudo que eu tenho. Então, por exemplo, eu estou em Pará de Minas. Eu vejo que aqui em Pará de Minas eu não tenho nenhum, mas eu tenho dois rádios em estoque lá. Eu tenho um Tight e um Motorola. Como é que eu vou fazer? Novamente eu venho editar. Eu estou em Pará de Minas, na unidade, né, na fração Pará de Minas, eu venho adicionar uma marca. Aí eu venho que eu tenho um Motorola. O nome do patrimônio é esse aqui, por exemplo. E aí eu vou adicionar mais um. Eu tenho um Tight, que o nome de patrimônio é esse aqui, certo? Eu venho salvar, pronto. Agora aqui para Minas eu vejo que eu tenho dois rádios em estoque. Se eu quiser confirmar, eu venho no olho aqui e ele já me mostra. Eu tenho um Motorola, número de patrimônio tal e tal, ok? E assim eu vou fazendo as alterações, as devidas alterações, vou equilibrando, equalizando, lembrando, né, que aqui deve ser colocado, por exemplo, se eu for inserir aqui um determinado rádio, é importante que eu coloque aqui meu número de patrimônio, ok? Aí eu venho salvar. Da mesma forma, quando eu vier no olho aqui, eu tenho essa informação de número de patrimônio, ok? Então basicamente esse é o trabalho, preencher essas duas abas, né, para que a gente tenha um melhor controle dos nossos rádios móveis, tanto em viatura quanto em estoque. Obrigado e até mais.